Bem-vindos ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras, o podcast que une Portugal e Brasil. O perfil comportamental ou perfil de personalidade influencia o nosso relacionamento com os outros, as nossas decisões, bem como a forma como lidamos com situações desafiadoras. Por isso, conhecer o perfil comportamental ou perfil de personalidade é fundamental para uma vida mais equilibrada. Hoje vamos falar sobre perfis comportamentais. Fiquem conosco até o final. Eu sou Wagner de Araújo. Ajudo mulheres a conquistarem carreira e família sem aquele peso de não dar conta, colocando você no controle. Eu sou Marlene Costa, sou coach especialista em ajudar mulheres que já foram vítimas de assédio moral no trabalho a recuperarem a sua confiança e autoestima. E hoje temos aqui um episódio especial, digamos assim, porque é o último episódio com a minha participação. Por uma questão de agenda, não vou conseguir conciliar o podcast com outros projetos que tenho. Mas vão continuar com o Wagner, que vai continuar com este projeto. Portanto, quero deixar aqui um agradecimento ao Wagner por me ter convidado para fazermos um projeto em conjunto, e desejar-lhe maiores felicidades. De certeza que vai correr bem. E pronto, Wagner, se precisares de alguma coisa, estou aqui, e pode ser que no futuro que voltemos que eu volte ao podcast ou que voltemos a fazer outro projeto em conjunto. Então, Marlene, este é o nosso 10º episódio. No nosso 8º episódio, você chegou a Uhum. comentar que não conseguia gravar, né, por causa ali dos sabotadores, esse tipo de coisa. E a gente chegou no 10º episódio. A gente está melhorando cada vez mais. A partir daqui eu vou seguir é, sem a sua companhia no podcast, mas a gente vai Uhum. continuar em contato e tal. E eu torço, claro, para que esse seu projeto, que é muito bacana, de repente, quem sabe eu não consiga trazer você para conversar comigo sobre ele no futuro próximo, mas por enquanto eu vou seguir aqui sozinho, sem você, no podcast, vamos deixar isso Uhum. bem claro, que afinal de contas a gente conseguiu simplesmente cruzar oceanos, né? Fazer um projeto que une dois países irmãos, falam a mesma língua, e a gente conseguiu fazer um projeto muito bacana. Eu agradeço você por ter aceito o meu convite para começar esse Uhum. projeto muito bacana, e a gente vai tocando. Então, vamos falar Claro que agora sim. sobre os nossos assuntos de hoje, que são justamente os perfis comportamentais. Exatamente. E por que é tão importante aqui conhecermos o perfil das pessoas que estão à nossa volta, que trabalham connosco, que estão na nossa família? Porque muitas vezes, Wagner, nós dizemos, ah, devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Mas será que é bem assim? Será que uma pessoa que tem um perfil completamente diferente do nosso gostaria de ser tratada da mesma forma que nós gostaríamos? A questão é essa. Não, não. Pois. Eu tenho um perfil, o meu perfil, ele é eminentemente, ele é um perfil, eu poderia dizer até que de certa forma confuso, né? Porque normalmente você espera que um analista, que um perfil analista, e a gente vai falar sobre Uhum. isso, e um perfil planejador, falaremos sobre isso também, estejam mais alinhados. O meu perfil, executor, ele é executor analista, tá? Ele tem bastante comunicador, e aí, com certeza, eu não vou querer ser tratado exatamente igual à minha cunhada, que ela é extremamente comunicadora. A minha filha é extremamente comunicadora. Então, as pessoas são diferentes. Então, será que a Marlene gostaria de ser tratada como executora, por exemplo? Aliás, qual é o seu Eu sou perfil, Marlene? eu sou executora. O que eu, ou seja, o perfil que eu menos sou dos quatro, e se calhar também começamos a explicar, passamos em seguida a explicar quais são, é o comunicadora. E, portanto, eu noto que muitas vezes nas reuniões, até se calhar já deves ter reparado nisso, eu gosto de ir direto ao assunto, não gosto daquela conversinha, que normalmente os comunicadores gostam, de quebrar o gelo, de perguntar pela família, pelas férias. ah, por isso, lá está, será que um comunicador gostaria de ser tratada como eu gosto de ser? Se calhar não. Hum, Uhum. eu tenho essa coisa de fazer um approach, né? De quebrar o gelo, de Sim, chegar e já é parte da minha essência fazer isso. pois. Então,
A gente está falando, falei comunicador, falei de planejador, mas a gente não falou ainda quem é quem. Eu vou apresentar um Uhum, pouco de quem é quem para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Então, os perfis comportamentais, ele foi criado por Malcolm Maston. Ele era um psicólogo e ele criou uma forma de tentar categorizar as pessoas de uma forma científica. Então, nós temos diferentes formas de classificar, e hoje nós vamos usar a forma como a Solids usa, né? Então, os perfis são comunicador, executor, analista e planejador. Então, uhum, o comunicador, ele gosta daquela coisa de ter uma comunicação clara, ele é a pessoa que gosta de colocar as suas opiniões, as suas impressões. É, e o comunicador, ele é fácil de ser reconhecido. Ele é aquela pessoa que quando chega, ele chega, como a gente diz aqui, uhum, ele chega chegando. Então, é a pessoa que chega atrasado na reunião e cumprimenta, e aí, Bel, beleza, beleza, dá beijo em todo uhum, mundo, distribui abraço para todo mundo, e a reunião já começou e ele está atrasado. Então, ele é a pessoa que ele gosta de falar e gosta que as pessoas ouçam, né? O executor, por sua vez, ele uhum, já é claro e ele é direto. Se essa coisa de rodeio, né? Ele gosta que a comunicação com ele seja ali. Bateu, pegou. Então, você quer falar alguma coisa para um comunicador? Apresenta as informações para ele de forma concisa, sem rodeio. Ele não gosta de perder tempo. Você dá uma tarefa para um executor, põe na mão dele e ele literalmente já sai fazendo. sim, Esse daí é o bem a visão do executor. E aí a uhum, gente tem o planejador. Ele gosta de ter planos, cronogramas, ele gosta de prazos, ele gosta de metas. E a gente costuma falar lá na formação de coaching que o planejador é o perfil mais fofinho que existe. Porque uhum, o planejador é aquele perfil comportamental que ele se importa muito com as pessoas, tá? E aí a gente já tem o analista, que é o cara que ele é focado na precisão. Para ele, as informações precisam ter dados estatísticos, muita informação. Ele é a pessoa da análise. É a pessoa que vai demorar mais tempo para tomar uma decisão. Porém, uma decisão tomada por um analista, ela está tão cercada de evidências, tão calçada, ela está muito planejada, está muito analisada, tem os pontos, os prós, os contras, o que pode dar errado, o que pode dar certo, tudo. Então, um plano muito bem executado, criado por um analista, é daqueles típicos planos de filme não em falha. que a pessoa, Uhum, quase a prova de falha, né? Ele é quase a prova de falha. Então, o perfil comportamental do analista é o perfil que eu diria que ele se aproxima mais do, trazendo aí o oitavo uhum, episódio, do perfeccionista. Ele é a pessoa que tem aquela questão do perfeccionismo já entranhado. uhum, Mas uma coisa importante, perfil comportamental, ele é uma tendência, ele não é uma sentença. ok. Ou seja, nós podemos mudar o perfil ao longo da vida. Ou se alguém nasce com um perfil, tem esse perfil até ao resto da sua vida, ou pode-se ir alterando. Então, essa é uma pergunta bem bacana. Na verdade, a sua essência permanece. Então, por exemplo, você vai ser executora a vida toda. A sua essência é assim. O problema é que a gente é meio, digamos assim, camaleônico. Vai Uhum, depender do que você estiver fazendo, o seu caráter. Veja, nós temos todos os perfis, nós não temos um só. Ah, sim. a Marlene é exclusivamente executora. Uhum, Não. Ela é comunicadora, ela é analista, ela é planejadora, e ela é executora também. Só que as cara, se a gente pensar naqueles botões dos ajustes de som, daqueles aparelhos de som que você coloca mais grave, mais agudo, mais isso, mais uhum, aquilo, nós somos assim. Você tem as suas características de perfil executor são mais evidentes. As uhum, minhas de comunicadores, de analista, são mais evidentes. Eu também sou executor. uhum, Então,
O que que a Marlene está fazendo agora? Poxa, a Marlene entrou num projeto muito bacana, que se ela depois quiser trazer um pouco de detalhe, ela traz isso para a gente. E esse projeto no qual ela entrou, esse perfil que ela falou assim, o meu perfil mais fraquinho, não foi exatamente essas palavras que ela disse, Uhum, é o comunicador. Então, ao longo disso, esse perfil comunicador vai aparecer mais, porque é uma exigência do meio. claro. Então a gente Uhum, varia os nossos, o trimming ali, ele varia de acordo com as nossas necessidades, mas a nossa essência ela não muda. Você assim vai ser sempre comunicador, vai ser, desculpa, sempre executora. para, uhum, Porém, em determinados aspectos, mais planejadora, um pouquinho menos executora, mais uhum, comunicadora, um pouquinho menos executora, e assim vai de acordo com o andar da vida, vamos dizer assim. claro, claro que sim, muito bem. É assim, de falar em perfis comportamentais, pronto, eu também na minha formação em coaching tivemos um módulo de perfis, que é os perfis de Enneagrama. Não sei se já ouviste falar, Wagner. Eu acho que não. Não, pronto, então vou falar aqui um bocadinho também. Legal. O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento e identifica 9 perfis de personalidade. Ou seja, temos o primeiro tipo, que é o perfeccionista, que são aquelas pessoas responsáveis, éticas, que procuram fazer tudo certo, querem fazer sempre as coisas o melhor possível. O perfil 2 é o prestativo, ou seja, são pessoas empáticas, generosas, gostam de ajudar os outros, muitas vezes até colocam as necessidades dos outros à frente das próprias. O perfil 3 temos o motivador, que são pessoas ambiciosas, focadas em alcançar metas, gostam de se destacar e de ser reconhecidas por aquilo que fazem. Temos o perfil 4 que é o romântico. Isto são pessoas sensíveis, criativas, valorizam a autenticidade e muitas vezes vivem intensamente as suas emoções. Temos o perfil 5 o observador, que são pessoas curiosas, analíticas, gostam de aprender, muitas vezes preferem a reflexão e o isolamento. Temos o 6 o precavido, que são pessoas confiáveis, responsáveis, procuram a segurança, e estão muitas vezes preocupadas com possíveis riscos ou problemas. Temos o 7 o entusiasta, são pessoas otimistas, aventureiras, gostam de experimentar coisas novas, evitam o tédio e procuram a diversão. Temos o 8 o controlador, que são pessoas assertivas, confiantes e gostam de liderança, protegem aquilo que consideram importante. E por final, temos o 9 o pacificador, são pessoas tranquilas, buscam a harmonia, a paz e evitam conflitos. Muitas vezes adaptam-se às situações para manter a calma e a harmonia. Portanto, Wagner, identificas-te aqui com algum destes perfis? Na verdade, eu não só me identifiquei com vários, como eu Uhum. consegui traçar um paralelo aí, enquanto você falava, entre eles e os perfis comportamentais, tá? É, Pois. eu sou, eu sou um romântico, né? Eu Uhum. sempre fui, eu sou um pacificador, eu sou um cara que ali tá sempre querendo Seja tudo levar as bem. coisas. Uhum. Não Sim. assim aceitar tudo bem, mas tentar sempre ser o conciliador. Esse sempre foi um perfil Uhum. muito forte. E vários desses perfis eu identifiquei como a pessoa, aquele perfil que ele é mais voltado ali a projetos, a Há o conseguir entusiasta. porque assim, você vai ver que tem muitos Uhum. perfis que o legal desse é Enneagrama, né? É, Ele enneagrama. É legal, eu não conhecia essa ferramenta. É Uhum. interessante porque se você pegar, você junta você junta perfil Uhum. comportamental com sabotadores, faz uma mistura ali naquele caldeirão Sim, interessante sim, e sim, você vai é, categorizar muito deles. claro, claro. Sim, o enneagrama tem muito para estudar, muito, muito mesmo. Depois também os perfis que estão à volta também têm influência, logo os perfis que estão imediatamente ao nosso lado também têm influência, portanto, é aqui um mundo o enneagrama. Interessante, eu não conhecia, eu achei interessante, eu vou dar Sim. uma estudada nesse cara, porque ele traz muito, Não, porque sim, o enneagrama é o nome da ferramenta. ah, Sim. e a metodologia por trás dela se chama? E mesmo é o enneagrama. Ok, Sim. então, vou dar uma estudada no Enneagrama porque eu achei muito interessante. Sim, sim, é. Depois, se quiseres mais informações, ou quem quiser mais informações sobre o tema, também podem me contactar. Já agora, para, É,
Já agora, só referi também que eu sou o perfil 6, o precavido, é aquele que eu mais me identifico. Eu acredito que a exemplo do perfil comportamental, veja, eu não conheço o Enneagrama, então na verdade, eu estou inferindo, né? Eu acredito que a exemplo do perfil comportamental, você não tenha um perfil estático e nem seja assim, ah, você é perfil 6 acabou. Não, eu acredito que todos nós tenhamos, esses estudos comportamentais, eles identificam, eles te classificam de acordo com uma pontuação Uhum, que fala, ó, você é mais isso, né? Aí eu vou trazer independentemente de quem acredite ou não, eu vou trazer um pouco, no caso, se você fala de astrologia, né? O pessoal uhum. fala, ah, fulano é signo tal em Ah, os ascendente signos. tal, Uhum, sim, né? sim. Veja, o perfil comportamental não tem absolutamente nada a ver com astrologia e nem com signo, porque perfil comportamental é um estudo de personalidade. Ele é um estudo estatístico, ele é um estudo comportamental, não tem a ver com fulano é assim dependendo da. Não, essa pessoa já meio que traz esse motor com ela. Ela já. Só que, de novo, não é um perfil estático, não é uma. Uhum. Ah, eu, usando astrologia, eu sou de Capricórnio. Beleza. Então eu vou ser de Capricórnio a vida toda e todas aquelas características de Capricórnio deverão estar ali, na minha cabeça. Veja, eu já fui muito mais analista planejador. E quando eu me tornei coach, o lado analista, ele permaneceu forte. Tanto é que, assim, por profissão, eu sou analista de sistemas. Uhum. Só que no transcorrer dos meus atendimentos, dos projetos que a gente está fazendo, o podcast, o fato, inclusive, de eu ter me tornado professor durante Uhum. uma parte da minha jornada, aflorou demais o meu comunicador. Não só o comunicador, como o executor. Então, assim, então o Wagner ele é comunicador executor? Não, o Wagner não é comunicador executor. Assim como a Marlene também não é comunicadora executora. A Marlene, no momento, está comunicadora. Quando ela for para uma zona de conforto em que o executor dela puder aflorar, é ele que vai tomar conta. Tá. Mas e aí, Marlene, fala um pouco de você no seu perfil, como é que você vê o mundo, como é que você olha o mundo através dos olhos de um executor. É como eu digo, é ir direto ao assunto. Não gosto muito daquelas conversinhas que fazem perder tempo e depois gosto muito, por exemplo, ter as tarefas todas enumeradas, aquilo que eu tenho que fazer e fazer o check. Isto está, check, aquilo está, check. Tipo, gosto de ver que já resolvi, aquilo está resolvido e passar para a próxima. E depois é uma tarefa também de cada vez. Enquanto estou a fazer uma tarefa, não penso nas seguintes. Aquela está terminada, passa-se para a próxima. Pois eu definitivamente eu não sou assim. Eu não sou assim, eu não consigo. Eu sou o cara que para eu fazer alguma coisa, eu tenho que criar um ambiente. Então, normalmente, eu planejo as minhas tarefas. E quando eu não planejo as minhas tarefas, é o dia em que eu me perco completamente. Eu diria, eu acho que Hum. a Marlene, o dia em que ela não consegue planejar as tarefas dela, ela consegue se planejar meio que, ela cria uma listinha Sim, rapidinho e já faz. Você tem a sim, necessidade do check-in, né? Eu já não tenho essa sim, sim. necessidade. Interessante. Eu É. queria trazer aqui só para contextualizarem, né, Uhum, como é que os perfis eles interagem entre eles. É assim, uhum, vou trazer uma historinha fictícia. ok. É, vamos dizer assim, a Marlene é executora. Eu tenho um perfil de comunicador, mas assim, a maior parte é analista. E aí, vamos imaginar uma história de amigos, né? Então, o pessoal fala assim, João, o João entra na sala e fala assim, galera, o João, comunicador no talo, fala assim, galera, vamos
pra praia. Aí o executor, que é aquele cara que fala Uhum. assim, já é, né? Não, vamos, agora. A gente vai agora. O outro cara que é comunicador fala assim: peraí, só vou ligar para minha mãe e vou aproveitar e ligar pro Pedrinho e pra Mariazinha para chamar Uhum. eles também. Veja, ninguém sabe para onde é e o comunicador já quer não só ir no momento, como quer chamar mais Chamar toda a alguém. gente. Uhum. O planejador fala: peraí, gente, peraí. Ele não tinha, o planejador não vai falar, não, peraí, eu tenho, não é assim, a coisa não funciona assim, peraí. Ó, eu já tinha, amanhã eu ia limpar a casa, amanhã eu tenho que fazer. Ele tem coisas na cabeça dele para fazer e o planejador se sente meio que ressentido quando você chega para ele e fala, ó, vamos fazer já. E aí tem lá o analista, ô, gente, ó, peraí. Não dá. Ó, vocês esqueceram que é feriado prolongado. A praia vai estar cheia. E segundo a meteorologia, o tempo pode virar e pode fazer muito frio, ou seja, a gente vai perder tempo. A gente não alugou casa. Enfim, a gente, ou se tem uma casa, se alguém ali já tem casa na praia, a gente não comprou mantimento, nada. O comunicador já quer descer, já quer ligar para a mãe dizendo que está descendo, já quer chamar amigos. Uhum. O executor falou, bora. O planejador já está dizendo, peraí, não é assim, eu tenho coisas para fazer. E o analista, ele precisa de informação e ele vai e faz uma pesquisa, ele tem dados para comprovar o ponto de vista dele. Uhum. Então, e como é que a gente lida com isso? O Exatamente. comunicador, claro, vai falar, Uhum. poxa, mas vocês são todos estraga prazer. Pô, você... A gente precisa negociar. O planejador, ele precisa se sentir seguro naquilo que ele vai fazer, e o analista precisa se sentir mais seguro ainda. Porque eu chego para Marlene e falo assim, Marlene, ó, eu tenho uma tarefa para fazer e assim, e passo umas informações para ela, ela lê ali, beleza, vamos fazer. Já o Wagner, você precisa passar uma informação, eu preciso ler essa informação antes, eu preciso me preparar para ela para eu poder fazer, para eu poder inteirar sobre o assunto, estar inteirado daquilo, para ver se eu gosto, para ver Uhum. se eu concordo, o que eu não concordo, eu vou querer discutir sobre aquilo. Então, eu vou chegar para Marlene e a gente vai conversar sobre o roteiro, melhor, a gente conversava sobre os roteiros. Ah, eu Uhum. não quero fazer isso. A gente tem que ter uma conversa, as coisas, o executor recebe a informação, olha, entende o que vai ser feito e já sai fazendo. O planejador, ele precisa entender o contexto, ele vai se preocupar com a florzinha, com o matinho. E aí eu vou usar um exemplo meio grosseiro, é assim. Você chega para um executor e fala assim, ó, tem aquela, tá vendo aquele, eu preciso que aquela grade seja removida dali. Ah, beleza. Ele pega um trator e passa por cima. O Uhum. planejador, meu Deus, você não olhou se ali tinha bichinho, você não se preocupou com a grama. Mas não era para retirar a grade. Eu tirei a grade. Ponto. Tarefa executada, já era. Sim, Então, a gente precisa entender, e quando a gente passa a olhar o outro sobre o perfil comportamental dele, você não vai tratar o outro como você gostaria de ser tratado, você vai tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E é aí que muita exatamente. gente. Exatamente. Isso é tão importante numa equipa de trabalho, em casa, com os nossos amigos. Muito. É, Sim. imagine a Marlene como líder de uma equipe. A Marlene é executora. Aí ela chama, chega aquele momento em que você precisa dar o feedback, que você precisa dar um retorno das atividades daquele colaborador. Aí a Marlene fala assim: então, fulano, ó, você é isso, aquilo, precisa melhorar nisso, 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 isso, aquilo. Provavelmente deveria ser esse o feedback que ela gostaria de receber. E aí você chama um analista e fala: olha, você errou. Opa, já começou errado. Uhum. Porque o analista, para ele dar um parecer, ele olhou, viu, reviu, sofreu com aquilo, e aí ele entrega o melhor que ele puder entregar. Uhum. Você chega pro um executor e fala assim: ó, eu tenho esse relatório para entregar, só aquele calhamaço, assim, 3 mil folhas para analisar. Ele vai arrancar os cabelos. Ele quer uma planilha com aquilo Uhum. resumido, com o que deve ser feito, para onde a gente vai. Tô errado até aí, Marlene?
Estás certo, completamente Você certo. gosta daqueles relatórios longos, com um monte de números e coisa e tal. Não, Acho que dá até urticária na Marlene, só de sim. pensar. Você pega o analista, não, ele vai olhar, ele vai falar assim. Aí no final do relatório ele vai falar assim: então, ó, eu encontrei inconsistências aqui, 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 porque esse percentual tá errado. O planejador já vai olhar, ele vai ter uma, ele vai conseguir mastigar aquilo, mas vai ser mais difícil. O comunicador não vai nem olhar. O comunicador, ele é assim, ele é a pessoa que você convida ele para uma festa, sua festa de aniversário. Uhum. E aí você fala assim: olha, a festa começa às 8. O comunicador vai chegar às 10. E vai chegar, e quando ele chegar, todo mundo percebe que ele chegou, porque ele não vai chegar, puxa, eu tô atrasado, ninguém me viu. Não. E aí, beleza, tá? E vai querer trocar o ritmo da música. Ele vai falar, pô, Uhum. é a pessoa que acolhe todo mundo, que conversa com todo mundo. Quer chatear um comunicador? Dá rotina para ele. Tira a autonomia dele. Você vai Uhum. chatear um comunicador. Quer chatear um executor? Fica no pé dele, falando, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, chega para o comunicador. O executor é assim: dá uma tarefa, dá corda e solta. Ele volta com o resultado e te entrega o resultado. Esse é o executor. O planejador chega para ele, quer chatear um planejador? Ah, então, a gente precisa fazer isso. Faça, chega para ele de improviso, em cima da hora e coloca uma certa pressão. Quer acabar com o analista, pede improviso. Muito improviso, não pouco. Fica no pescoço dele aqui, pressionando, pressionando. Não, por resultado, não, porque você tem que entregar, você tem que ser mais ágil. Você acaba com o analista. Então, cada um tem uma forma, um motor para 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 agir, vamos dizer assim. E quando você passa a entender como você tem que falar com cada uma dessas pessoas, a comunicação fica assertiva, a comunicação fica melhor e você evita de perder colaborador ou amigo ou se magoar com uma outra pessoa porque você simplesmente não respeitou o perfil comportamental dela. Sem dúvida. Ok. Vamos passar então para as dicas, Wagner, de como lidar com cada um dos perfis. Bom, vamos Já lá. dissemos o que não fazer, agora o que fazer. O perfil do comunicador, ele é um perfil que, se você quer ter um comunicador mais próximo, dê tarefas desafiadoras. E outra, não dê tarefas longas para um comunicador. Ele é a pessoa da novidade. Então, ele gosta muito de uma novidade, ele gosta muito de começar coisas. Ele não é bom de terminar coisas, mas começar é com ele mesmo. Se você precisa de um bom vendedor, se você precisa de alguém para apresentar um projeto, este cara é o comunicador. Ele é Uhum. capaz de olhar um projeto e ele não adianta chegar para ele dar especificação técnica, um monte. Você precisa dar coisas resumidas para ele conseguir digerir aquilo rápido e ele vai criar uma apresentação fantástica. O executor, por sua vez, ele é o direto ao ponto, sem rodeios. Como a Marlene já disse várias vezes, sem Uhum. rodeio. Não adianta você chegar para um executor e falar assim: olha, qual é a sua opinião sobre isso? Me traz umas informações. Não é a praia do executor. O executor gosta de assertividade, de precisão e de ação. Luz, câmera e ação, esse é o executor. Você precisa que alguma coisa seja feita rápida, que seja feita até o final, de autonomia para o executor, porque, acima de tudo, o executor não é um perfil de pessoas que amam pessoas. Não é que ele seja não é que a antipatia, não. Ele é um perfil voltado a tarefas. Então, ele é a pessoa que, se você tiver um líder executor, ele vai ter menos dificuldade em desligar colaborador. Não é que ele não gosta de pessoas. Tem que ser uma missão, tem que ser missão dada, é missão cumprida. Essa é a tema do executor. Já o planejador, ele é o perfil que sofre com as pessoas. A exemplo do comunicador, que é um perfil muito chegado a pessoas, o perfil do planejador, ele é aquele perfil que tem muita empatia. Então, seja empático com ele. Traga problemas para ele resolver, mas também não fique pressionando.
Então, se você quer trazer um planejador mais para perto de você, dê coisas com as quais ele possa lidar, porque o planejador, diferentemente do comunicador, gosta de rotina, ele gosta das coisas certinhas, ele é a pessoa da planilha do Excel. Então, traga coisas perenes, tragam coisas que sejam previsíveis para o planejador. O analista, por sua vez, ele é um perfil menos ligado a pessoas também, ele é um perfil mais introspectivo. Ele é um perfil mais que a gente costuma chamar de nerd. Então, aquele perfil que precisa de muita informação. Se você quer agradar ao perfil analista, olhe com atenção aquilo que ele faz. Dê tempo para ele executar, porque ele é a pessoa mais chegada ao perfeccionismo. Tanto é que logo no início do que eu comecei a falar sobre os perfis, eu falei que ele é o que mais sofre com o sabotador do perfeccionismo. Porque ele tem muito isso já enraizado no próprio cerne, vamos dizer assim. Então, se você quer manter um analista sob controle, se você for dar um feedback para o analista, por exemplo, não chega a ele e fala assim, você errou. Começa por aí. Você Uhum, tem que preparar um ambiente e esse ambiente ele tem que ser, você tem que entregar informações para ele, porque ele antecipadamente ele já sofre com problemas de eu errei. claro. Ótimas dicas. Muito bem. Então, Wagner, para o próximo episódio, o que é que podemos esperar? Qual é o tema? No próximo episódio, Uhum, nós vamos falar sobre um tema, quer dizer, nós vamos, não, na verdade, eu vou trazer um tema que é o poder das pequenas vitórias. O poder das pequenas vitórias é você entender como pequenas coisas, como pequenas ações no seu dia transformam a forma como você lida com tudo. Porque a gente tem o hábito de querer esperar tudo muito grande. E os degraus de uma escada não são enormes, os degraus são pequenos. E uhum, é sobre isso exatamente, que eu exatamente. vou falar no próximo episódio. É, portanto, não percam, de certeza vai valer muito a pena. Ok, e pronto, se gostaram deste episódio, compartilhem com as pessoas que vocês acham que vale a pena e coloquem um gosto, subscrevam o canal e pronto, e mais uma vez, Wagner, muito obrigada e até qualquer dia. Marlene, eu vou sentir falta aqui das nossas conversas, né, de Uhum, sábado de manhã. Porque aquilo que eu já falei para você uma vez, é, nós temos uma conversa de sábado de manhã que, por acaso, uhum. se transforma num episódio É, incrível de podcast. é Marlene, isso mesmo. gratidão por essa nossa jornada até aqui. Ok, muito obrigada.